Para uma outra perspectiva de esperança, é espiar um bocadinho essa pandemia e efeitos nefastos que ela tem nas pessoas e que influência que ela tem sobre pessoas que podem ter algum tipo de doença mental ou de foro psiquiátrico ou psicológico e também para não entender o que é esperado depois de tanta pressão sobre a população, mora aquela pandemia que teve ali. Para aquela, eu tenho ali conosco o Dr. Daniel Silves Ferreira para ajudar a entender um bocadinho de modo que é esperado atitude, pensamento e postura de pessoas na hora que não está saindo de um período tão pressionado, mal de uma pandemia, ou convive com ele todo esse tempo. Já não só com um ano e meio, doutor, que o mundo inteiro só convive com a pandemia. A nível de Cabo Verde, não queria entender se não estava preparado para algo dessa dimensão em matéria de saúde e mental e psiquiátrico. Não, muito obrigado e bom dia. Duas coisas para começar. Primeiro, ainda nunca saí dessa pandemia, não está dentro dela ainda. E nunca sabe ainda durante quanto tempo que se espera, uma coisa está correndo direito, uma imunização de massa está contínua, mas nossas medidas de prevenção habituais está contínua, e se for assim, perspectivas melhores. Mas nunca sabe, em boa verdade, nunca sabe ainda quando, nunca sei completamente disso. Segundo, nunca estava preparado, e talvez ninguém no mundo que está preparado. Nenhum setor de saúde, especialmente. Nenhum. Por mais que não está, às vezes, mas não tem condições. Se o doutor quiser usar água, lá, à vontade. Às vezes não está a fazer ideia, mas não está preparado para situações difíceis, mas tem situações à volta de nós que podem prejudicar-nos e que técnicos na área de saúde, seja naquele e nível for, está ajudando a ultrapassar. Mas, na verdade, se calhar, uma das melhores maneiras de combate a questão de saúde, o doutor está falando que ela com mais propriedade, é na perspectiva preventiva. Na verdade, se você falava, nunca estava preparado, mas acontece uma coisa bonita, nos prepara muito rapidamente para não enfrentar aquele grande problema que é a pandemia e não tem tido um resultado razoavelmente bom até agora, e se não empenha um bocadinho mais, possivelmente não está conseguir vencer nos próximos meses, talvez antes do fim de ano. Algo quem está sofre com esse tipo de pressão, de incerteza, de problemas que também na sequência de uma pandemia, seja de foro psicológico e em termos de saúde, seja também financeiro, e acaba para desembocar tudo na cabeça de pessoas. Quem que tem a responsabilidade, aumenta ainda mais essa preocupação. E de que forma que não pode entender quem é que pode ser prejudicado ou que pode sentir consequências negativas nesse tipo de situação. É só alguém que efetivamente tem problemas de saúde e de foro psicológico ou qualquer alguém se sujeita a ele? Não, sim. Qualquer alguém se sujeito a ele, porque todo alguém, de uma forma ou de outra, está sentindo alguma preocupação por causa disso. Preocupação por causa do desconhecido, é uma doença que vem, que ninguém conceba. Preocupação por causa de consequências, às vezes consequências imediatas, outras consequências mais tarde, consequências a nível de relacionamento social, consequências a nível de emprego, a nível de rendimentos, a nível de desenvolvimento econômico, enfim, tudo alguém, de uma forma ou de outra, fica afetado por isso. Agora, tem pessoas que lidam com essa preocupação de uma forma melhor, e conseguir manter um certo equilíbrio, que ao fim e ao cabo uma melhor saúde mental, e tem pessoas que ficam mais afetadas para esse problema de tudo, e essas têm algum desequilíbrio de saúde mental que manifesta, regra geral, para alguns sintomas ou alguns problemas mentais propriamente dito. Então, gostaria de entender, na caso de situações que acaba para complicar, se não pode desencadear e se não pode desmembrar em etapas, mo que não começa a perceber, mo que não começa a evolução e quando que chega no nível grave de doença que tem obrigatoriamente que ter intervenção e médico e psiquiátrico. Sim, por vezes não pode, nós próprios não entende, não repara, mas alguma coisa que se corre direito. Não só por modo de situação geral de não ser meio complicado, mas no nosso próprio desempenho, no nosso próprio funcionamento, no nosso próprio relacionamento, no hoje, mas alguma coisa muda, e muda para pior. Então, que ali de momento de não procura ajuda. Tem pessoas que chegam a esse ponto assim, esta hoje é alguma coisa que se corre direito, no seu funcionamento de dia a dia, no seu desempenho de dia a dia, no seu relacionamento social,
e até nessa relação com esse próprio. Eu estou a dizer alguma coisa que está mal, mas está acredita, mas esse próprio, só para esse, mas está consegue ultrapassar isso, que ele é que é um bom conselheiro, porque, regra geral, a situação te tende a complicar, a virar mais sério, e essa política, a situação de ter verdadeiros quadros psiquiátricos, quadros mentais, que te requerem um tratamento já muito mais específico. E que as pessoas que muito cedo notam alguma coisa que está direito, elas pedem ajuda que pode ser disponibilizada não só para profissionais, mas também para outras instituições, outras estruturas, outros profissionais que podem ajudar. Às vezes até estruturas informais podem ajudar, tanto na família, no círculo de amigos, nos círculos vários. Que as pessoas que pedem ajuda, geralmente, esta consegue ultrapassar a situação ali com mais facilidade. Porque esta adquire uma certa, o que se fala agora, uma certa resiliência, uma certa capacidade em enfrentar adversidades, e esta contínua avança com mais esperança. Agora, a hora que nos espia e entre que as doenças que acabam para bem e como consequência de tudo essa exposição e gestão, se calhar, incorreto de situações de crise, e depressão é um dos mais falados ultimamente. Mas é que o único caso, creio não dá atenção à depressão, mas gostava que o doutor, se pudesse falar também outras doenças que não tem que estar atento a ele, que pode bem na sequência desse tipo de exposição. Sim, na sequência dessa situação que nos está vivendo nesse último ano e meio, assim, tem várias condições emocionais, mentais, psicológicas, até psiquiátricas que acontecem. E a depressão, naturalmente, é uma das mais frequentes, porque, na verdade, a depressão é uma das condições psiquiátricas mais frequentes que tem. Isso é indiscutível. Mas, para além da depressão, tem aqueles vários quadros ansiosos, de ansiedade em geral. Por ansiedade generalizada, pode ser pânico, pode ser fobias, pode ser obsessão-compulsão, que é bastante compreensível, porque, bom, não está num momento em que o estresse é bastante intenso, bastante prolongado, e pessoas muito rapidamente ficam mais ansiosas. Tem que ficar ansioso de uma forma mais ou menos prolongada, com um alto nível de ansiedade. Tem que estar relativamente tranquilo e que, de vez em quando, tem picos de ansiedade muito grande e com um grau de sofrimento também muito grande. Então, tem que as pessoas que, por vezes, têm situações de fobia e medos vários, o que dá para perceber na presença de uma situação, de uma doença que nunca sabe muito bem o que é, medos, tem grande espaço que vai desenvolver. E tem pessoas também que desenvolvem quadros de obsessão-compulsão, desde verificação de limpezas, numa pandemia que nós estamos a falar para não lavar a mão permanentemente, para não desinfetar permanentemente. Alguém percebe claramente, mas que alguém que tinha alguma tendência para lavagem, limpeza, higienização. Exatamente, mas ele exagera. Que aquele que numa linguagem mais vulgar não está a vezes está com paranoia de limpeza. Exatamente. Mas é uma preocupação excessiva, mas como consequência de um stress. Exatamente, porque ele sente aquele ímpeto dentro dele para fazer a limpeza, por exemplo, para lavar aquela coisa. Se quer fazer, aquela ansiedade aumenta de tal maneira, só que a ansiedade diminui a hora que fazer. Satisfaz. Exato, a fazer que a ansiedade está baixa. Tem uma satisfação e necessidade. Mas logo que a ansiedade torna subir, tem necessidade e torna lava outra vez. Que ao fim do dia, bom, ele, se não está a lavar 20 vezes, ele lava 50, 100, 200 e sempre com aquela ansiedade está volta. Se por um lado terá uma satisfação e uma sensação de controle de situação para aquela pessoa que tem essa compulsão, e por outro lado pode ter alguma consequência mal. Não, essa satisfação ali é muito relativa, porque a satisfação é estar ali por um instante, só está aliviar aquela ansiedade que tinha, logo depois que a ansiedade torna começa. Que torna lava novamente. Pessoas ao redor começam a entrar em stress. Exatamente. E num ambiente de isolamento e distanciamento, não pode ter pequenas situações que no início não está ridel, começa a transformar em algo aborrecedor,
algo estressante, até para membros de família, e depois você começa a ter um choque para uma personalidades e preocupações diferentes. Ele mesmo está a te escusa aberrante, está falando que é normal. Apesar de tudo, o conselho que tem para alguns ter regras de higiene, lava a mão, etc. E está ele próprio, ele que ela pode ter capacidade de lucidez da pessoa para conseguir entender real situação de perigo. Por exemplo, se uma pessoa tem uma compulsão com limpeza, nessa plena situação de pandemia, existe alguma margem para ele, por exemplo, entra em tamanho stress a ponto de começar a negligenciar verdadeiras regras de segurança. Não, ele estranhamente é que perde a discussão. Ele sofre bastante com a situação, mas é que perde, ele continua no conselho ritual de limpeza de uma forma contínua e com sofrimento muito grande, até tratamento. Sem tratamento, que até maneira resolve aquele problema. Assim. Agora, tem pessoas que estão automedicam nesse tempo de pandemia ali, porque pessoas que estavam habituadas a controlar esses quadros de ansiedade mais simples, por determinados tipos de remédio, e que durante a pandemia pode eventualmente sentir necessidade de recorrer a remédio, mas sem médico. E tem situações preocupantes em números cheios, ou nesse momento é que é tão significativo, entre aspas, a ponto de inspirar grandes preocupações nesse tempo de pandemia. É preocupante, porque se durante muito tempo pessoas, antes da pandemia, pessoas controlavam essa ansiedade com medidas não farmacológicas, exercício físico, por exemplo, atividades que te dão algum... Que ferramentas de descompressão. Exatamente. Nesse momento de pandemia, isso não sendo possível, ou então sendo insuficiente, pessoas em número aceitável, número importante até, que chama atenção de chama atenção, tem recorre à automedicação e sem prescrição médica. Por vezes recorre a um amigo, um vizinho que foi prescrito tal medicamento. Usa mesmo o remédio que me Exatamente. Isso tem estado acontecendo e as pessoas muito rapidamente ficam com alguma dependência de que os medicamentos essa saem depois te procura receita de tal medicamento que te ajuda para sono, te ajuda para relaxar um bocadinho, te ajuda para diminuir a ansiedade um bocadinho. E agora, para pessoas que sofrem com ansiedade e que nesse tempo de pandemia sofrem ainda mais, ele é caracterizado por faixa etária, por extrato social, ou que tem diferença nesse sentido? Que tem diferença. É uma situação que é universal, te atinge todo alguém, te atinge toda faixa etária, te atinge toda classe social, toda religião, toda condição social. Portanto, é uma situação universal que te atinge tudo. Agora, para a família que está ouvindo, famílias que podem ter pessoas ao redor desse, às vezes não está sente, mas não está fica impotente, nunca entende problemas de foro psicológico ou psiquiátrico. Aquele que está mexe com a cabeça, nunca entende nada. Às vezes tem comunidade científica, fica dá volta, te ajuda, te interage, para tentar entender, porque é extremamente complexo. Para a família ainda é pior. Mas geralmente que sinais que a família tem que estar atento a ele numa primeira fase inicial para recorrer ao auxílio e numa segunda fase já de complicação que pessoas têm que abrir mão de tudo e dar uma atenção específica àquela pessoa e leva imediatamente para serviços e cuidados de saúde. Sim, na verdade é uma coisa bastante complexa que às vezes a família tem dificuldade em entender. Mas para certas... O não está caracterizado como leviandade, manias, teimosia e cabeça rígida. Mas que ele é um bom sinal, significa que já não percebe, mas alguma mudança acontece com o nosso familiar. Na caso, por exemplo, de depressão, tem aqueles sinais que não deve estar sempre atento a ele, que é caso de tristeza, uma tristeza que é normal. Tem aquela tristeza que nós sem motivo aparente. Sem motivo aparente, que é proporcional àquilo que acontece. No estudo, aqui não tem um acontecimento qualquer que é triste, não te sente alguma tristeza, o que é normal. Mas, às vezes, essa tristeza é desproporcional. Tem uma perda pequenote, mas a tristeza é extremamente grande. Por vezes, é irritabilidade constante. É pessoas que ficam mais isoladas, pessoas que ficam com conversa mais pouco, pessoas que ficam com baixa autoestima, pessoas que começam a perder algumas coisas mais tristes, mais mórbidas, pessoas que ficam mais pessimistas, pessoas que às vezes estão a perder morte, estão a perder até de suicídio, pessoas que têm alteração de alguns comportamentos, nomeadamente comportamento alimentar, está a comer menos geralmente, mas tem gente que está a comer cheio de massa.
Tem gente que tem alteração de sono, normalmente é mais para insônia, mas tem gente que está dormindo demais. E tem gente também que tem alguma alteração de comportamento sexual. Normalmente é para falta de prazer sexual, mas tem casos raros de pessoas que prazer sexual aumenta nessa situação ali. E a hora que não tem que alguém ali com tristeza, com desânimo, com baixa autoestima, com isolamento, com pensamento lentificado, mais triste, de papel de morte, papel de suicídio, está a dormir mareado, está a comer mareado e por vezes até te dá uns sinais até mais importantes que dá coisas de céu, de valor de céu. Desfaz exatamente. E desvaloriza tudo. Pode desconfiar, mas aquela pessoa ali em si está com quadro de depressão e então é preciso ajuda imediata para evitar que pior aconteça. Necessariamente, alguém que está com depressão, está com problema mental, psiquiátrico, se está com demência? Não, é duas coisas diferentes. Demência é um, depressão é outro. E pessoa que está com depressão está com um problema mental. Depressão é uma doença mental. Doença mental que tem discussão nesse aspecto. Assim. É doença mental e é cérebro, na verdade, que se vende. E o cérebro trata acima, qualquer outro órgão de organismo trata também. E em relação à demência, aquele nível ali, é um nível, se não pode classificar, mais alto ou que tem a ver com o nível de evolução dele? Que tem nenhuma relação entre demência com depressão. Depressão é uma coisa, demência é outra. Apesar de, nas pessoas idosas, uma pessoa com demência ou uma pessoa que está deprimida, pode estar fazendo paralelamente um processo demencial. Pode estar demência imanente, a demência é uma coisa também contínua ao longo do tempo e pode estar demência. E tem você depois essa questão para Mário, muitas vezes alguém está confunde esse tipo de situação, está fazendo leitura errada e começa a criar estigma à volta dele bem e também está estigmatizado para a própria sociedade. Pessoas com quadro depressivo poucas vezes está procura apoio de saúde e a maioria das vezes quase para aquelas informações que você tem de estudos, a maioria das vezes é pessoa ao redor dele que te aconselha ou te leva por iniciativa própria. É muito mais raro uma pessoa se sentir até vergonha de falar do assunto. Não sei se na nossa realidade também é assim. Não, ainda a realidade existe, sim. As pessoas sabem, mesmo que está direito. E na nossa língua, na nossa forma de falar socialmente, de uma forma popular, às vezes até na baixa escalão, se está todo. Só para morrer com um quadro depressivo. É ser recolhido. Bom, tem certos meses está com o espírito baixo. Espírito baixo, assim, deprimido. E normalmente aquela pessoa está com o espírito baixo e deve procurar ajuda sem nenhum preconceito, sem nenhum estigma. Porque geralmente é estigma com preconceito que cria mais problemas ainda. Que é ali que é o maior obstáculo, a maior barreira que não tem a hora que problemas de saúde mental. Na depressão e nas outras condições mentais, problema, barreira essencial, mais importante, estigma e preconceito. Estigmatização e preconceito de doenças mentais e depressão em particular tem que ser ultrapassado se não quer vá para frente. E para isso, famílias têm que ultrapassar isso, pessoas próprias têm que ultrapassar isso, nós próprios, na estrutura de saúde, não tem que ultrapassar isso, sociedade tem que ultrapassar esse estigma, esse preconceito em relação à doença. Agora, que sinal e sintoma que alguém te mostra que está num quadro, entra ou já está dentro de um quadro de depressão, e pode camuflar, ele consegue disfarçar que se alguém, mesmo estando atento, vai de hoje e pode conseguir disfarçar? Dificilmente. Então não se tem que estar atento e prestar atenção nas pessoas ou nos ele pode que papel dessa condição, dessa situação, mas que se sente. E pode até sucumbir a algumas coisas. Ele pode sucumbir de ideias de morte, pode sucumbir de ideias de suicídio, pode sucumbir sim. Mas nós que se não conhecemos alguém direitinho, todo mas de muda, mas está diferente. Eu já ando bem, às vezes, até na semblante, na rosto. Expressão facial de pessoa. Já te dando alguma indicação. Se a maneira de papel te dando alguma indicação, se a maneira de andar te dando alguma indicação. E aqui no papel qual não te sente claramente, mas aquela pessoa ou está triste ou está irritável, o que é normal na ela, porque já não conhecia ela antes. Não está hoje também, mas está com baixa autoestima, não está com sem esperança, não está desanimado, não está hoje, mas está para a pessoa de coisas pessimistas, não está hoje, mas futuro. Que tem razão de ser, para ele tudo se perdido, enfim.
E é para não muito terminar, difícil. doutor. Para não terminar, sabendo uma pandemia, ainda nunca sabe nem quando que não está ultrapassando, para não estar tranquilo a 100%. E geralmente no nosso corpo não está fazendo análise, não está fazendo e consultas de rotina para não saber como é que não está. Mas nunca tem hábito de fazer consultas de rotina para saber nosso cérebro, nossa mente, como é que está. E é possível pessoas terem acesso àquele tipo de check-up mental? É possível pessoas fazerem esse tipo de antecipação e analisar-se a cabeça nesse período, sobretudo, para não poder ter controle do nosso estado? É possível e que ele não seria muito difícil. Nós temos rede de saúde razoavelmente descentralizada, onde tem não só clínicos gerais que estão lá, mas tem outros profissionais que lidam um bocado com questões de saúde mental, psicólogos, assistentes sociais, e em alguns sítios não tem até alguns especialistas que também podem ajudar a fazer esse tal check-up mental. Como é que a pessoa está a fazer, sendo assim? Eles têm que dirigir a serviço de saúde, e pedir apoio psicológico, exatamente para perceber o que se passa com ele. Exatamente isso. Mesmo se essa isso é possível. Talvez uma coisa que no mês tem no futuro bem formaliza, assim, depois de fazer. Talvez um dia que não tem médicos de família, em outro lugar, que cada pessoa tem seu médico de família, da mesma forma que está a fazer um check-up físico, está a fazer também aquele check-up mental. E havendo a necessidade de alguma intervenção de um especialista de saúde mental, ele está encaminhá-lo para aquele especialista de saúde mental. Mais fácil, como agir numa perspectiva preventiva. Exatamente. Portanto, isso é coisa que seria bom se eu pensasse nisso e ainda pensa, mas no futuro, não muito distante, não está começando a fazer isso. Então fica essa recomendação também, um jeito de sugestão de Dr. Lee, e ideal é que cada alguém faça esse chama-se acompanhamento por antecipação e espécies médicos, espécies de saúde e, se possível, que a família tivesse esses médicos para acompanhar esse. Assim já não te minimizava impactos de algum problema de saúde que não pode ter e que não te dura aqui na conta. Doutor, obrigado pelo tempo, para ajudar a entender um bocadinho da situação ali. Tempo nunca está chegando para falar dele, ainda por cima de que assunto é tão complexo, moda cérebro de pessoas ou depressão como doença. Muito te agradeço. Estou aqui em torno abertas para fora e contexto de pandemia. Que faz para doutor, a agenda é complicada. Não, gosta mais fácil. Sim. Ok. Então, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado pela amabilidade.